Olá, tudo bom? Essa semana eu não vou poder estar aqui com vocês e por isso eu gravei as aulas para vocês terem essas aulas, para terem o conteúdo mesmo nessa semana que eu estou ausente. Para começar, essa aula de hoje, a gente vai falar sobre reflexão luminosa e espelhos planos. Então eu vou dar uma licencinha, vou filmar o quadro, aí eu vou pedir para o professor que está dando a aula para vocês dar uma paradinha no vídeo para vocês copiarem, uns 2, 3 minutos, e aí eu volto a explicar, beleza? Bom, espero que essa paradinha já tenha sido feita. Retornando, já vou começar as nossas análises sobre reflexão luminosa e espelhos planos. Isso aqui a gente já viu, é uma coisinha que a gente já viu, A gente tem aqui uma superfície refletora, eu fiz aqui a reta normal a essa superfície refletora, então esse ângulo aqui, é um ângulo de 90 graus. A gente tem aqui o raio incidente azul, que chega num certo ângulo em relação a essa reta normal. O raio refletido sai no mesmo ângulo que foi o ângulo incidente, ou seja, o ângulo incidente igual ao ângulo refletido. Se você tivesse aqui um ângulo de 30 graus, aqui você teria também um ângulo de 30 graus. Esses dois ângulos são iguais. Essa é uma das leis da reflexão, é o que está escrito aqui, A segunda, o segundo detalhe dessas leis da reflexão é que esse raio incidente, esse raio refletido e essa reta normal, elas estão dentro de um mesmo plano. Ou seja, aqui no caso, é o plano do quadro, Então esse raio refletido está no quadro, essa reta normal está no quadro, e o raio incidente está no quadro, ou seja, eles três formam um plano. Então, com essas leis da reflexão, a gente vai conseguir entender, por exemplo, muitas coisas, principalmente o que acontece nos espelhos planos e o que acontece nos espelhos esféricos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Olá! Vamos para mais uma parte. De novo, eu vou dar licença, um tempinho para vocês copiarem, e aí a gente volta. O professor que estiver com vocês em sala, dá uma paradinha aí agora. Bom, espero que estejamos retornando da paradinha. E aqui, como eu disse para vocês, continuando essa análise de reflexão da luz, a gente tem aqui alguns detalhes sobre tipos de feixes, tipos de conjuntos de raios de luz. Se esse conjunto de raios de luz, se esses raios de luz, eles emergem de um certo ponto se espalhando, a gente vai dizer que a gente tem aqui no caso raios divergentes. Então a gente tem um ponto produzindo luz ou refletindo luz e jogando, gerando essa luz de forma que essa luz espalhe. Então a gente tem aqui um feixe de raios divergentes. E se for o contrário, a luz está chegando e se concentrando num certo ponto. Ou seja, essa luz veio espalhada, mas ela acaba se concentrando num certo ponto. A gente pode dizer então que esse é um feixe de raios convergentes. E se esses raios de luz propagam um ao lado do outro, paralelo ao outro, a gente vai falar que é um feixe de raios paralelos. Então, raios que se afastam formam um feixe divergente. Raios que se concentram num ponto, a gente pode dizer então que são raios convergentes. E raios que estão propagando de forma paralela um ao outro, eu posso dizer então que a gente tem aí um feixe de raios paralelos. Aqui então
a gente começa a falar especificamente sobre um espelho plano. Então aqui eu vou dar uma nova paradinha, né, uma nova pausa, vou escrever mais algumas coisinhas aqui para a gente fazer essa parte de espelhos planos. Olá, dando sequência então, vamos falar sobre espelhos planos. Então aqui nesse desenho eu tenho um objeto, que seria uma maçã, e aqui um observador, a pessoa aqui observando esse objeto. Aqui a gente tem o espelho plano, né? O espelho plano está ali à direita, observador aqui embaixo, maçã aqui em cima. E aí eu fiz desenho de dois raios de luz que estão saindo de um certo ponto da maçã, né? O desenho de dois raios de luz saindo de um certo ponto da maçã. Então, ó, eu tenho aqui o raio 1 e o raio 2. O raio 1 chega até o espelho, propaga em linha reta, chega até o espelho e é refletido. Quem que é esse pontilhado vermelho? A reta normal, né? Aqui a gente tem o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão, e esses dois ângulos são exatamente iguais, né? A gente tem aqui o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão exatamente iguais. Eu desenhei o segundo raio de luz vem aqui, refletido, sai aqui. Ou seja, esse primeiro raio a pessoa não percebeu. Esse primeiro raio não foi no olho da pessoa. O segundo raio refletido foi no olho da pessoa. Então vai ser a luz que essa pessoa vai enxergar e que veio de onde? Desse ponto da maçã. Agora, por que eu desenhei dois raios? Porque a gente vai precisar de pelo menos dois raios de luz para poder formarmos a imagem, né? Para sabermos onde essa imagem vai estar. E aí você percebe, ó, esse raio 1 refletido no espelho veio aqui, né? De novo, ó, ângulo de incidência igualzinho ao ângulo de reflexão. Então, os dois ângulos iguais. Agora, o de baixo, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Aí você percebe que esses dois raios não se encontram, ó. A distância entre eles era pequena e essa distância está só o quê? Aumentando. A distância era pequena e a distância está só aumentando. Ou seja, os dois raios refletidos, eles não vão se encontrar. Eles estão se afastando. Eles estavam, ó, perto, foram se afastando, refletidos, estão se afastando cada vez mais. Então, os raios refletidos não se encontram. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer prolongamentos. É isso aqui, ó. Prolongamentos dos raios refletidos. Então, aqui eu faço um prolongamento do raio refletido azul. Eu faço também um prolongamento do raio refletido preto. E eu percebo que esses dois prolongamentos... Espera aí que saiu errado aqui. Eu percebo que esses dois prolongamentos vão se cruzar. Esses dois prolongamentos se encontram. E esse ponto de encontro dos prolongamentos dos dois raios me mostra onde vai estar a imagem desse espelho plano. Apesar deste raio não estar indo no olho da pessoa, eu fiz o desenho dos dois para eu poder identificar lá atrás onde esses prolongamentos se encontram. E aí, com esses prolongamentos lá atrás, eu consigo saber a posição da imagem. Então, a imagem da maçã vai estar ali atrás. É uma imagem, então, formada pelos encontros dos prolongamentos dos raios refletidos. Então, a gente chama esse tipo de imagem virtual. Então, ali, ó, eu vou ter a imagem da maçã lá do outro lado, ó. Eu vou ter a imagem da maçã aqui, ó.
eu vou ter aqui a maçã. E repara, esse cabinho, ele está virado para o lado do espelho. A imagem do cabinho também vai ficar virada para o lado do espelho, é simétrico. Essa folhinha está virada para trás, então aqui também o desenho da folhinha vai estar virado para trás. Isso é o que a gente chama de reversão das imagens. Os espelhos planos causam reversão nas imagens, ou seja, a parte que está mais perto fica mais perto, a parte que está mais longe fica mais longe. A parte da frente da maçã é a parte da frente aqui da imagem, a parte de trás fica na parte de trás. Então, os espelhos planos, eles criam uma reversão nas imagens. Além de, um outro detalhe importante, essas imagens têm o mesmo tamanho do objeto, ou seja, num espelho plano a gente não aumenta a imagem, a gente não diminui a imagem não fica nem maior e nem menor. No espelho plano essas imagens ficam do mesmo tamanho do objeto. E as distâncias? Distância do objeto ao espelho, ou seja, essa distância aqui, ó, do ponto que a gente marcou até o espelho, x metros. Qual a distância então do espelho até a posição da imagem virtual que eu vou ter aqui o ponto de encontro? O mesmo valor, x metros. Então a distância é a mesma, o tamanho da imagem é o mesmo. As imagens elas ficam no reverso delas, o avesso delas, ou seja, existe uma reversão nas imagens, né? E essa imagem ela é chamada de imagem virtual, ou seja, a imagem virtual feita por prolongamentos de raios refletidos. Então agora eu vou pedir para o professor que está com vocês dar uma pausa no vídeo, dar uma paradinha para que vocês possam completar o desenho, uma paradinha de 2, 3 minutos para vocês completarem o desenho e finalizarem essa parte de análise primária de espelhos planos. Obrigado. Bom, estamos aqui de volta com mais outros 2 pontos dessa parte da matéria, né, com mais 2 outros itens. E aí eu vou fazer o mesmo pedido, né, eu vou sair da frente e vou pedir para dar uma pausa para vocês copiarem. Bom, retornando então, a gente tem aqui campo visual de um espelho plano, ou seja, qual é a região do espaço que a gente pode perceber refletida num espelho plano. Então a gente tem aqui um observador, né? A gente tem nessa posição um observador, a gente tem aqui, né, do lado direito, a gente tem o espelho plano, né? Aqui a gente tem o observador, o espelho plano, e a gente está percebendo que eu fiz 2 raios de luz, né? Eu desenhei 2 raios de luz. Um raio de luz bateu na ponta de cima do espelho, refletido, ou seja, ele veio aqui com um certo ângulo, vai ter o mesmo ângulo de reflexão, refletido ele foi onde? No olho da pessoa. Aqui embaixo também, ó, raio de luz que veio na pontinha do espelho, num certo ângulo, refletido, sai no mesmo ângulo e vai no olho da pessoa. Para que esses 2 raios? Porque numa ponta e na outra ponta. Porque nos extremos eu consigo entender quais são os limites que eu consigo enxergar por intermédio daquele espelho plano. Ou seja, eu consigo enxergar toda a luz que estiver atingindo o espelho plano dentro dessa faixa, do raio 2 até o raio 1. Ou seja, nessa faixa do raio 2 ao raio 1, eu tenho tudo que eu posso enxergar, né? Eu vou poder enxergar
tudo isso que está aqui, ó, dentro dessas duas faixas que são os raios 1 e 2. Ou seja, tudo que estiver dentro desta área, dentro desse campo, eu consigo enxergar com esse espelho plano estando nesta posição. Então eu, nesta posição, tenho condições de enxergar por intermédio desse espelho plano tudo que tiver dentro da região delimitada pelo raio 1 e pelo raio 2. Lógico que se eu mudar de posição, esses raios mudam também de posição? Sim. Aí o meu campo visual muda? Muda também. Agora, tem uma maneira simples de você produzir esse campo visual, né? A gente fez aqui a posição do observador, raio incidente, ângulo, ângulo, raio refletido. Raio incidente 2, ângulo, ângulo, raio refletido. Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. O observador está aqui. Vamos contar quantos quadradinhos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos aqui no quadro. Então, nessa posição, eu vou contar para lá, para trás do espelho, ó, usando essa linha pontilhada que eu estiquei a partir do espelho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto que está numa distância x, a mesma distância x que você tem aqui do observador, esse ponto aqui, ó, ele vai ser um ponto importantíssimo. Por quê? Porque se eu fizer um prolongamento aqui, ó, eu chego lá. Esse raio que veio aqui, prolongado, chega até lá. Esse outro raio 1 que chegou aqui, se eu fizer o prolongamento, eu chego lá. Ou seja, é uma maneira mais simples de você identificar o campo visual. Você tem lá o observador e tem o espelho. Ao invés de você traçar esses raios todos, o que você pode fazer? Mede essa distância, mede a mesma distância lá para trás. Passa um traço na borda de baixo do espelho, passa um outro traço na borda de cima do espelho, você vai ter o campo visual, né? É mais ou menos isso aqui, ó, né? Fazendo de novo, você tem aqui o observador e você tem aqui o espelho. Ah, onde vai ser então esse campo visual que esse observador vai ter, ó? O olho dele está aqui, 1, 2, chegou no espelho, meço 1, 2, então é como se ele estivesse aqui. Passo um traço na borda de baixo, passo um traço na borda de cima. Ou seja, tudo isso que está aqui é campo visual deste espelho que eu havia colocado nessa posição. Então, tudo isso aqui vai ser campo visual para essa pessoa, né? Distância x, distância x para o outro lado, ou seja, a mesma distância dos dois lados, eu consigo traçar o campo visual com mais facilidade. Tem distância x lá atrás. Pego, traço uma linha passando na borda de baixo. É o raio 1, aliás, é o raio 2. Pego outra linha traçando na borda de cima. É o raio 1. Entre o raio 1 e o raio 2, eu tenho o campo visual. Ou seja, né, por exemplo, ó, né, se a gente estivesse fazendo uma análise, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esses três, essa pessoa veria refletido no espelho. Esses outros três, a pessoa não veria refletido no espelho. Então, com isso, a gente consegue marcar campo visual. Onde foi a tampinha? Bom, outra parte, translação de espelho. O que é translação, né? O que é executar uma translação?
é você mudar de posição. Você vai mudar a posição do espelho. Então, peraí, ó, eu tenho aqui uma pessoa e aí eu fiz umas marcas, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos, espelho. Onde vai estar a imagem? Espelho plano, mesma distância. Quadradinho 5, 6, 7 e 8. Então eu tenho 4 da pessoa até o espelho, outros 4 do espelho até a posição da imagem. Aí, o que acontece? Eu tenho o espelho mudado. Mudei a posição do espelho. Eu peguei esse espelho que estava na posição 4, 1, 2, 3, 4, e passei esse espelho para a posição 6. Eu mudei a posição desse espelho, posição 6. Então, eu afastei 2x. Então, a nova distância de 4 passou para 6. Mas se a imagem está na mesma distância, 4, 4, a nova imagem vai estar na distância o quê? 6. Então, eu tenho 6 de distância até o espelho, outros 6 de distância até a imagem. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, a imagem que estava na posição 8 passou para a posição 12. Então, ao mexer 2x no espelho, a imagem mexeu 4x. Ou seja, o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Então, quando você muda um espelho de posição, a imagem também muda de posição. Se você mudar o espelho 2 metros, a imagem muda 4 metros de posição. Se você mudar meio metro, a imagem muda o dobro, né? 1 metro na sua posição. Ou seja, essas mudanças, elas acontecem sempre dobradas. Se você muda x, a imagem muda 2x. E um lembretezinho, ó, exercícios que vocês podem fazer para a próxima semana. Página 309, do 1 ao 4, página 313, do 5 ao 7 e página 323, dos exercícios de número 8 ao 12. Bacana? Até a próxima. Tchau para vocês. Vocês devem estar muito felizes.